resolver o seguinte exercício. No sólido da figura, ABFE e DCGH são quadrados em que o vetor U é igual ao vetor AB, que é paralelo ao vetor DC. O vetor V é o vetor AD. E W é igual ao vetor AE, que é paralelo a DH. No item A, pede-se: classifique os conjuntos de vetores a seguir em linearmente independentes e linearmente dependentes. Justifique sua resposta. S1, S2 e S3. Então vamos lá. No item A, o conjunto S1 é formado pelos vetores AB, que é um vetor U, e pelo vetor BC. Bom, a pergunta é: esses dois vetores formam um conjunto linearmente dependente ou linearmente independente? Da definição, sabemos o quê? Que dois vetores são linearmente independentes se não forem paralelos. Quer dizer, se um não for múltiplo do outro. Nesse caso, percebe-se que o vetor AB e o vetor BC, como a figura é um sólido dito no enunciado, dá para notar que o vetor AB e o vetor BC não são paralelos. Porque se eles fossem paralelos, esta figura não formaria um sólido. Então, no item A, já temos que o vetor S, o conjunto S1 é LI, pois o vetor AB não é paralelo ao vetor BC. Ok? Bom, vamos para o S2. O S2 é um conjunto formado pelos vetores EH, HB e FB. Então, vamos olhar isso na figura. Então, vamos lá. EH, vou marcar em amarelo, ó. EH, HB, esse grandão aqui, e o FB. E aí a pergunta é a seguinte: S2 é um conjunto LI ou LD? Então vamos lá, vamos relembrar. Três vetores no L3 são linearmente, formam um conjunto linearmente independente se não forem coplanares. Se forem coplanares, temos um conjunto LD, linearmente dependente. Novamente, observando a figura, sabemos que isso daqui, que essa figura representa um sólido. Logo, este vetor EH, o vetor HB e o vetor FB não podem ser coplanares. Se eles forem coplanares, o que a gente faz? Perde a ideia do sólido. Então, sabemos aqui que esse conjunto é linearmente independente, pois os vetores EH, HB e FB não têm representantes coplanares. Ok? Bom, vamos incrementar um pouco esse nosso exercício. Se esses três vetores são LI, estou no espaço, no L3, eu tenho um conjunto de três vetores LI, eu posso dizer que S2 é uma base do L3, ok? Três vetores LI no L3, no espaço, temos uma base do L3. E se temos uma base, então, por exemplo, conseguimos escrever qualquer vetor como combinação linear desses três. E essa combinação linear nos gera as coordenadas do vetor. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o vetor W. Vamos pegar o vetor AE. Se a gente olhar aqui, então, para o vetor W, que é o vetor AE, nós notamos que o vetor AE e o vetor FB
são paralelos. O enunciado nos diz que isso é um quadrado. Então, o que eu percebo? Que o vetor AE é paralelo ao vetor BF ou FB, tem mesma direção, percebe? Paralelos, e tem a mesma norma, porque é um quadrado. Então, eu posso dizer que o vetor AE é menos o vetor FB. Então, eu posso dizer que as coordenadas do vetor W, na base S2 vai ser o quê? 0, 0 e menos 1. Porque eu consegui escrever o vetor W como combinação linear desses vetores. Ok? Vamos para o próximo. O conjunto S3 é formado pelos vetores GF, HD e BF. Vamos para a figura. Vamos lá. GF. Cadê o vetor GF? Está aqui o vetor GF. O outro é HD. HD. E o outro BF. Formam um conjunto LI ou LB. São coplanares ou não? Então vamos perceber. Aqui eu tenho BF, aqui eu tenho GF. E aqui nós temos o HD. O que sabemos do enunciado? Que isso aqui é um quadrado, tá? Que DCGH forma um quadrado. Bom, então, o vetor HD tem um representante aqui, no GH. E aí conseguimos perceber que este vetor e este vetor estão na mesma face deste sólido aqui. Percebe isso? Então, nós podemos dizer que os vetores GC, que é o HD, GF e BF são coplanares. Se eles são coplanares, eu digo que esse conjunto formado por eles é LD, pois os vetores têm representantes coplanares. Ok? Então, fizemos uma recordação, né, da parte de dependência e independência linear. Vamos para o item B deste exercício. Sabe-se que a área do quadrado ABFE é igual a 4 vezes a área do quadrado DCGH. Além disso, são conhecidos os pontos A, 1, 0, menos 2, B, 2, menos 1, menos 2, D, 2, 1, menos 1 e E igual a 2, 1 e menos 2. Sabe-se também que o ponto I é a intersecção das retas CH, intersecção com a reta DG, ok? Então, o item B pede-se o seguinte: determine as coordenadas dos vetores U, V e W e dos pontos H e I. Bom, as coordenadas dos vetores U, V e W são fáceis de determinar, uma vez que conhecemos as coordenadas do ponto B e do ponto A. Então, sabemos que o vetor AB, eu posso pegar as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B, lembrando da notação de Gauss. Então, como é que vai ficar aqui? O ponto B é 2, menos 1, menos 2, menos o ponto A, que é 1, 0 e menos 2. Então, aqui teremos o vetor 2, menos 1, 1, menos 1, menos 0, menos 1, menos 2, mais 2 e 0. Ok? Vamos para o vetor V. O vetor V é o vetor AD. Mesma ideia. D menos A. Então, vamos lá. Coordenadas do ponto D. 2, 1, menos 1, menos coordenadas do ponto A. 1, 0, menos 2. Então, vamos ter aqui as coordenadas do vetor AD. 2 menos 1, 1 menos 1,
desculpa, 1 menos 0, 1, menos 1 mais 2, 1. E o vetor W, que é o vetor AE, mesmo raciocínio, E menos A, coordenadas do ponto E, 2, 1 menos 2, menos coordenadas do ponto A, 1, 0 menos 2. Temos aqui as coordenadas do vetor W, que vai ser 2 menos 1, 1 menos 0, menos 2 mais 2, 0. Ok? Então temos aqui a primeira parte do item D. As coordenadas dos vetores U, V e W. Vamos agora determinar as coordenadas do ponto H e I. Bom, vamos determinar agora o ponto H. Vamos olhar na figura onde está esse ponto H. Está aqui o ponto H. O que conhecemos? Bom, conhecemos alguns pontos. Conhecemos o ponto A, conhecemos o ponto B, o ponto E e o ponto E só, né? Conhecemos então o ponto A, o B, o D e o E. Então vamos lá. Se a gente conseguir determinar as coordenadas deste vetor, por exemplo, do vetor DH, se nós conseguirmos achar as coordenadas do vetor DH, eu conheço o ponto D, eu conheço o ponto H, ok? Então vamos pensar assim, para determinar o ponto DH, o ponto H, vamos pensar neste vetor. Bom, vamos olhar porque é dado o problema. Se a gente olhar para cá, nós temos uma informação que nos diz que a área deste quadrado A, B, F, E, é 4 vezes a área deste quadrado aqui. E percebam que esses dois quadrados é como se eles estivessem um em cima do outro. Eles podem estar deslocados. Tá? Como que eu sei que não tem uma inclinação? Eles estão assim bonitinhos, vamos dizer assim. Porque eu tenho a informação do problema, que me diz que o vetor AB é paralelo, ao DC. E que o vetor AE é paralelo ao DH. Então eu sei que eu tenho os dois quadrados nesta posição. Então vamos usar desse recurso. Então vamos pensar um pouquinho. Como que eu acho, né? Então, isso é o que eu quero. Como que eu determino a área do quadrado ABFE? Bom, a área do quadrado, eu posso dizer que a área do quadrado grandão lá em cima, tá ok? Ele é a norma, por exemplo, do vetor AE ao quadrado, certo? Lado ao quadrado. Como é que eu acho, ou como é que eu represento a área do quadrado DCGH, pequenininho, do lado de baixo? Eu posso dizer que esta área é a norma do vetor DH ao quadrado. E o exercício nos diz que a norma de AE ao quadrado, que é a área do quadrado lá de cima, é igual a 4 vezes a área do quadrado pequeno, que nós sabemos que é isso. Bom, daqui eu posso dizer que a norma de AE é igual a 2 vezes a norma de DH. Ok? Olhando só para isso, eu não posso afirmar que o AE é 2DH. Assim, só olhando para isso. Mas nós sabemos o quê? Nós sabemos que é dado no problema, olha só, enunciado, olhem os dados do problema. O problema nos diz que o vetor AE e o vetor DH são paralelos. Bom, então eu estou usando uma informação da norma, além disso uma informação de paralelos. Olho para a figura, percebo que a direção deste, do AE, que o sentido do vetor AE e o sentido do vetor DH são os mesmos. Então, olhando para isso, olhando para a figura, olhando para as informações do problema, eu posso afirmar isso.
E aí nós temos o exercício praticamente pronto, ok? Posso dizer que DH é igual a meio de AE. Posso dizer que o vetor H é D mais meio de AE. Lembra disso? Estou fazendo a mesma coisa que fizemos lá para achar o A e o B. O vetor AE nós temos, o ponto D nós temos. Então vamos lá. O ponto H fica o ponto D, translação de vetor, lembra disso? O ponto D, que é 2, 1 e menos 1, mais meio do vetor AE. O vetor AE é o W, 1, 1 e 0. Então nós temos aqui que as coordenadas do ponto A são 2 mais meio, ok? 5 meios. 1 mais meio, 3 meios e menos 1. Ok? Então percebam o seguinte, vou chamar vocês a atenção aqui de novo para isso, tá? Não foi apenas olhando nisso que nós chegamos nisso, tá? Nós olhamos o enunciado. Vetores que têm normas iguais ou proporcionais não são necessariamente iguais, ok? Vamos agora determinar as coordenadas do ponto I. Vamos olhar na figura, né, e no enunciado e achar onde está o ponto I na nossa figura. É dito no enunciado que o ponto I é a intersecção de CH e BG, dessas duas retas. Bom, vamos pensar. Isso daqui é um quadrado, ok? Isso daqui, então, na realidade, é a intersecção das diagonais de um quadrado. Então, eu posso pensar assim, mesmo raciocínio. Se eu conseguir determinar, por exemplo, este vetor, resolve o meu problema. Porque, mesma coisa que fizemos com o H. Tínhamos o D, tem o H. Então, eu vou tentar achar esse vetor. Vou tentar determinar as coordenadas desse vetor. Agora, olhem bem para a figura. Na realidade, esse vetor DI, se a gente olhar para este vetor e para este vetor, perceba que o vetor DI é a metade da soma do vetor DH com o vetor DC. Quadrado, paralelogramo, lembra? Então, olha só, ponto médio das diagonais. Então, eu sei que o vetor DH é a metade da soma do vetor DI, desculpa, é a metade da soma dos vetores DH com DC. Então, vamos escrever isso. Então, sabemos que o vetor DI é a metade do vetor A, da soma do vetor DH mais o vetor DC. Bom, vamos voltar para a figura. Mas olha o que nós já discutimos anteriormente quando determinamos as coordenadas do ponto H. Nós olhamos para isso e nós descobrimos, né, com essa informação, nós sabemos que este vetor é a metade deste. Consequentemente, este vetor é a metade desse. Tá bom isso? Então eu posso substituir. Pensa bem, ó. Eu posso substituir o vetor DH por meio de AE. Posso substituir o vetor DC por meio de AB, ok? Posso melhorar isso e escrever 1/4 de AE mais AB. E de novo a solução está pronta. Por quê? Conhecemos o vetor AE. Conhecemos as coordenadas do vetor AE. Vou escrever aqui, tá bom? Vou continuar. 1/4 do vetor AE. Quem é o vetor AE? É 1, 1, 0. Mais, quem é o vetor AB? É o vetor U. Quem é o vetor AB? É 1. Então, AB é 1 menos 1 e 0.
disso aqui, nós tiramos que o vetor DI, né, tá lá, depois eu escrevo ele melhor, é 2, 0, 0. Então, na realidade, as coordenadas do vetor DI eu posso escrever assim. Ok? Bom, então agora, o que eu quero? Não esquece. Não esquece, quando a gente está resolvendo um problema, não perca de vista o que eu quero. Quando eu resolvo um problema, eu tenho que ter na minha cabeça o que eu quero, o que eu preciso e o que eu tenho. Ok? Então, o que eu quero? Eu quero as coordenadas de um ponto. Eu preciso arrumar um jeito de ter essas coordenadas. Eu preciso, por exemplo, aqui, o vetor DI. E aí eu olho para o enunciado e vejo tudo que eu tenho. Ok? Então vamos lá. O vetor DI é meio, 0 e 0. Logo, o ponto I é as coordenadas do ponto D, 2, 1 menos 1, mais o vetor. E isso nos dá, vamos fazer conta, 2 mais meio, 5 meios, 1 e menos 1. Esta, então, são as coordenadas do ponto I. E com isso, temos o exercício totalmente resolvido. Ok? Tudo de bom e até o próximo vídeo.